Olá, seja onde você estiver agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero agradecer todo o carinho, toda a emanação positiva, amorosa que vocês têm nos transmitido. Isso tem nos acalentado, nos fortalecido. Eu e minha família somos muito agradecidos por isso, eternamente agradecidos. E hoje, domingo, é um ótimo dia para a gente compartilhar da boa palavra, da palavra verdadeira, falar de amor, falar de Deus, falar de fé. E ainda há poucos dias do falecimento da nossa filhinha recém-nascida, que sobreviveu 2 dias apenas, eu gostaria de conversar sobre a perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Eu tive que conviver com essa informação, vivenciando na pele, logo do início do segundo trimestre de gravidez. Não foi me cabido saber antes, e isso foi muito bom, porque eu pude viver o primeiro trimestre em paz, tranquila, muito feliz, confiante, mas eu estava muito desgastada fisicamente, muito cansada, mais do que o normal numa gravidez. Mas já era consequência das dificuldades que viriam. E aí, logo que eu realizei um primeiro exame de ultrassom e de exame de sangue para avaliar as células livres do feto, do embrião circulantes no meu sangue, esses 2 primeiros exames mostraram alto risco da gravidez em relação ao embrião, ao feto. E aí foi a partir daí, sabendo disso, é que a espiritualidade, né, no pré-natal espiritual, que eu já vinha fazendo antes de ficar grávida, eu já vinha fazendo terapia espiritual. E logo que eu soube que eu estava grávida, eu comecei a realizar com a minha equipe o pré-natal espiritual. Mas só depois de efetivamente saber disso, né, através dos médicos, é que a espiritualidade então conversou comigo sobre o assunto. E um pequeno detalhe, né, sobre isso, o quanto os nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, são amorosos com a gente, o quanto eles são respeitáveis, respeitadores da nossa dor, das nossas dificuldades, dos nossos desafios a vencer. De não ter antecipado, de não ter me deixado desesperada, ansiosa, mas de, no momento certo, quando me viesse saber pelos meios físicos, então eles começaram a me adiantar as coisas, a me colocar o porquê de vivenciar certas coisas e que tudo é passível de transmutação e que tudo vai ficar bem. É uma frase um tanto traumática, porque ficar bem nem sempre é o que a gente espera. Mas se você entende que ficar bem nem sempre é o que você espera, você não precisa alimentar trauma, simplesmente pela aceitação, pelo entendimento, não engolir as coisas como se você não entendesse, simplesmente estivesse forçando uma situação, não é isso. Mas você entender mesmo, até mesmo racionalmente, o porquê das coisas. E então, quando eu fiz o primeiro pré-natal, já sabendo dos meus médicos da gravidez de alto risco, quando eu abri o Evangelho, que é o livro que eu costumo abrir antes de iniciar qualquer terapia para os pacientes, antes de qualquer captação, de toda captação a gente abre espontaneamente o livro, a gente abre. E sempre o capítulo, o subtítulo tem a ver
totalmente, tem total sintonia com o que vai ser revelado com a pessoa, com o paciente, com toda a situação. E quando eu abri, saiu no capítulo Bem-aventurados os aflitos, do subtítulo Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Só que esse mesmo subtítulo, esse mesmo capítulo, essa mesma página, eu tinha aberto em dezembro, antes do Natal, que foi o último pré-natal que eu tinha feito até o início de janeiro. Depois eu fiz uma pausa de umas 3 semanas, ou 4, e aí eu retomei no início de janeiro de 2019 a fazer os pré-natais espirituais, terapia de captação psíquica. Só que quando eu abri pela primeira vez esse subtítulo, em dezembro, bem antes do Natal, não me ocorreu de perguntar a relação desse título, Mortes Prematuras, com a minha vida, com a minha gravidez. Alguma coisa me fez um apagão, porque é protocolo nosso, né? A gente sempre investiga, pergunta, né, junto com a espiritualidade, não deixando nenhuma dúvida para trás, nada sem esclarecer. A gente sempre faz isso, e isso é gravado, o áudio eu remeto para o paciente, para ele ouvir na íntegra. Só que quando eu abri em dezembro do ano passado, não me ocorreu de perguntar por que saiu aquilo. Eu assim, tão desligada de fazer a pergunta, de arguir, de preocupar, jamais imaginaria que aquilo ali teria a ver com a minha gravidez, né? E eu não fiquei aflita, não fiquei preocupada nada, até pensei, nossa, depois que acabou a captação psíquica, é que me ocorreu, nossa, por que será que saiu esse título no meu pré-natal espiritual? Sabe, com a maior inocência do mundo, como se eu nem fosse terapeuta nem nada, porque eu estava anestesiada, para eu ficar cega mesmo, não escutar, não ouvir nada, não antecipar nada. Eles fizeram isso. Então eu vivi um muito feliz Natal com a família, recebi a família em casa, que vieram de longe, se hospedaram conosco, quase 20 pessoas, foi muito bom. A barriguinha já estava já aparecendo. Foi maravilhoso. Eu sempre fui pró-vida, eu sou vida. Eu amo a vida, eu sempre me coloco o meu corpo como instrumento da vontade de Deus, a minha voz, a minha palavra como instrumento da vontade de Deus. E eu sempre pensei que gestar é a maior nobridade que uma mulher pode vivenciar, se ela tiver permissão, se for da missão dela na vida atual vivenciar. E eu queria muito ficar grávida novamente, ter outro bebê e dar o meu corpo para essa nobre missão era tudo para mim. É tudo ainda para mim. Eu tenho um conceito indescritível sobre a vida, sobre gestação, sobre a maternidade. Para mim é a coisa mais sublime na vida. Pena que os homens, né, não sabem o que é isso, mas o espírito reencarna a mulher também e pode ser mãe. Muitos amigos, familiares estão muito tristes, outros chocados com a nossa notícia, porque é algo inesperado. Mas eu preciso compartilhar com vocês de que uma terapia espiritual favorece demais a gente a estar preparado para o que tiver de ser. Estar preparado e aceitar com resignação, entendimento, de que tudo que nos acontece é sempre o melhor. E Deus nos absolveu de maiores espinhos, absolveu em primeiro lugar a nossa filha. A gente, até o dia do nascimento, a gente não tinha certeza de absolutamente nada. Eu sempre acreditei, até no último respirar dela, num milagre. Mas depois que ela nasceu, havendo toda a situação, eu vi que por mais que a espiritualidade me motivasse a acreditar que ela poderia nascer perfeita,
sem nenhum problema de saúde, porque o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, ele não destrói os nossos sonhos. Jamais eles fariam algo assim, como pegar um papel, o seu sonho, e rasgar e jogar fora. Jamais eles arrebentariam o nosso coração, a nossa alma. Muito pelo contrário, durante todo o pré-natal espiritual, eu sempre ouvi palavras maravilhosas e sempre mensagens de que tudo correria bem, de que ela nasceria perfeita, que nenhum problema ocorreria, que estava tudo certo, que apesar dos exames médicos, das ultrassons e etc., que no final tudo daria certo, tudo correria bem. Mas a gente só soube mesmo de tudo, do resultado, quando ela nasceu. E aí ficou bem evidente que os resultados realmente estavam mostrando que o alto risco para doença genética eram reais, por mais que a gente também negasse que eles fossem verdadeiros, porque a gente sempre acreditou no milagre, até porque éramos motivados a acreditar nisso, e a gente sabe que isso é passível de acontecer, como eu tenho outras pacientes grávidas que tiveram o mesmo problema que eu, e no entanto a criança nasce perfeita, que mesmo com vários apontamentos, de acordo com a estatística médica, com os exames, probabilidades, riscos, mesmo havendo tudo isso, existem os resultados falsos positivos, perdão, assim como os resultados falsos negativos, às vezes dá tudo perfeito nos exames e a criança nasce com algum problema. E é claro que numa outra oportunidade, em outro vídeo, eu vou explicar um pouco sobre o porquê que acontecem esses problemas. Por que que o espírito interrompe a própria encarnação? Por que que decide tomar outro rumo ou desiste? Isso vai ficar para um próximo vídeo. Por hora, eu quero focar aqui no assunto mortes prematuras, compartilhando com vocês deste texto, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa entender melhor e aceitar com resignação a vontade de Deus. E eu sou muito agradecida a Deus e por isso eu estou aqui em favor daqueles que passaram ou estão passando ou irão passar na mesma situação que nós, para atravessar tudo isso com gratidão, porque a morte prematura ela não significa condenação, punição, sofrimento, como a gente vai ouvir aqui da palavra, mas uma absolvição enorme de Deus, uma piedade, uma misericórdia muito grande de nos libertar de maiores sofrimentos. Então o texto diz assim: quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal, a sábia previdência aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se percrustasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária, que relegaríeis ao último plano.
Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. É uma horrível infelicidade dizeis que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já preferis as da vida efêmera, que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos, ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna, mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria. Mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Paris, 1863. Da Sociedade Espírita Francesa, essa mensagem canalizada que está no livro. E assim, por hora eu me despeço. Um dia de cada vez, vivenciando esse doloroso luto, porém cada dia conseguindo me reerguer mais lúcida, mais ainda agradecida a Deus, mais forte, mais agradecida a Deus por nos aliviar a dor, nos aliviar de maiores espinhos e de ter a satisfação de ter um anjo junto com ele no mundo espiritual da luz e não aqui, nesse mundo de provas e expiações. Quando um anjo assim vai embora cedo, perde a gente, os pais, perde a família, perde a sociedade, o mundo perde. Com certeza seria um espírito de nobre missão, mas quando ela estiver melhor preparada, ela vai vir para colaborar com a parcela dela ou dele, desse espírito, na evolução, no progresso da humanidade. Vou me despedindo, deixando meu carinhoso abraço. Obrigada por nos acompanhar. Esteja à vontade para participar com o seu comentário, com o seu desabafo, com a sua experiência. Eu tenho recebido muitas mensagens de amigos, até mesmo de familiares, que passaram pela mesma situação e eu nunca soube, eles nunca contaram.
porque são segredos de família, e essa questão de morte prematura, de abortos espontâneos também, elas são muito recorrentes na nossa vida. Fiquem com Deus, muita paz.